Olá! Sabe aqueles momentos da vida em que a gente se pergunta onde é que a Bíblia fala diretamente ao nosso coração? Onde ela aborda as nossas dores mais profundas, nossas dúvidas mais complexas e também nossas alegrias mais intensas? Bom, a resposta está, em grande parte, nos livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. E é por essa seção tão fascinante das Escrituras que a gente vai viajar hoje. Esses livros são muito, mas muito mais do que apenas textos antigos. Eles são, de certa forma, um manual para a alma, um alimento para o nosso intelecto. Eles oferecem uma profundidade que, sinceramente, ecoa com a experiência humana de qualquer época, inclusive a nossa. Então, a proposta aqui é fazer uma jornada que é, ao mesmo tempo, acadêmica e teológica, para a gente tentar compreender não apenas o que esses textos dizem, mas o que eles realmente significam para a nossa vida de fé, para o nosso caminhar. O nosso roteiro de viagem vai nos levar por 5 paisagens, eu diria, emocionais e intelectuais bem diferentes umas das outras. Cada livro aborda uma faceta, um ângulo distinto da nossa existência diante de Deus. A gente vai começar lá embaixo, no Vale do Sofrimento, com o livro de Jó, para a gente confrontar de frente o grande mistério da dor. De lá, vamos subir para as alturas do louvor com os Salmos, que é como se fosse o inário oficial do povo de Israel. Em seguida, a gente desce para o plano prático da vida, buscando a sabedoria aplicada de Provérbios para o nosso cotidiano. Depois, faremos uma pausa para refletir, para questionar o sentido de tudo com a filosofia profunda e, por vezes, desconcertante de Eclesiastes. E para terminar, vamos celebrar a beleza, a pureza e a santidade do amor no livro de Cantares. A nossa meta é desvendar a mensagem central, a estrutura e a teologia de cada um desses livros monumentais. Vamos lá? Então a gente começa a nossa jornada pelo livro de Jó. E olha, não é exagero dizer que este livro é talvez a mais profunda e sofisticada discussão literária já escrita sobre o problema do sofrimento humano. Ele nos coloca cara a cara com uma das perguntas mais antigas e difíceis que existem, uma questão que não tem fronteiras, que atravessa culturas, religiões e séculos. Por que pessoas boas sofrem? Por que os justos padecem? A estrutura de Jó, por si só, já é uma obra de arte. É uma arquitetura literária genial, projetada para nos guiar numa jornada de desconstrução de ideias e, no final, de revelação. O livro começa e termina com uma narrativa em prosa, bem direta, que funciona como as capas de um livro, sabe? Elas estabelecem um cenário histórico no início e nos dão a resolução no fim. Mas o recheio, o coração do debate, o miolo do livro, isso é pura poesia hebraica. Intensa, emocional, filosófica, visceral. Essa alternância entre a prosa e a poesia nos mostra que estamos lidando com uma questão que é, ao mesmo tempo, uma história real, com personagens, e um dilema universal, atemporal. A prosa nos dá os fatos, a poesia nos entrega a angústia da alma. E bem no centro do livro, a gente encontra um conflito teológico gigantesco. De um lado, temos os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zófar. Eles são os defensores ferrenhos do que a gente chama de teologia da retribuição. Para eles, o universo funciona com uma lógica moral de causa e efeito quase matemática. Deus é justo, logo, se alguém está sofrendo é porque pecou. Ponto final. A solução, para eles, é óbvia. Jó, confesse seu pecado oculto que tudo vai se resolver. Essa mentalidade, aliás, ecoa até hoje, não é? É a busca humana por fórmulas simples, por um Deus que caiba nas nossas caixinhas. Do outro lado, a gente tem a defesa apaixonada de Jó. Ele se recusa a aceitar essa lógica simplista. Ele insiste na sua integridade, confrontando a complexa e dolorosa realidade da vida, onde, sim, coisas terríveis acontecem com pessoas boas. O livro de Jó nos força a encarar essa tensão, sem nos oferecer respostas fáceis. Depois de 3 longos ciclos de debates, a conversa chega no impasse, num beco sem saída. Os argumentos se esgotaram, e o que resta é a amargura. É aí que surge um personagem mais jovem, chamado Eliú, e ele é fundamental para a trama. Ele critica todo mundo. Critica os amigos pela teologia simplista e encaixotada deles, e critica Jó por ter caído na armadilha da autojustificação diante de Deus. A grande contribuição de Eliú é que ele introduz uma terceira via no debate. Ele sugere que o sofrimento não é necessariamente punitivo, mas pode ser pedagógico, pode ser redentor. Eliú muda o foco da pergunta. Ele nos tira do por que estou sofrendo e nos leva para o que eu posso aprender com este sofrimento. É uma virada crucial, que abre a possibilidade de que a dor, nas mãos de um Deus soberano, pode ser um instrumento de purificação e crescimento, e não apenas de castigo. E então vem o clímax. Deus finalmente responde a Jó. Mas não com um discurso filosófico, não com uma palestra.
Ele responde com uma aparição majestosa, uma teofania, direto de um redemoinho. E a resposta de Deus é, sinceramente, a parte mais surpreendente e genial do livro. Deus não entrega a Jó uma lista de motivos para sua dor. Ele não responde à pergunta por quê. Em vez disso, através de uma longa e avassaladora série de perguntas retóricas sobre a criação, sobre o universo, sobre a natureza, Deus revela a sua própria majestade, a sua sabedoria e o seu poder, que são absolutamente inescrutáveis para nós. A resposta de Deus não é uma explicação, é uma revelação de si mesmo. É como se Jó pedisse um mapa e Deus se revelasse como o próprio território. Diante da imensidão de quem Deus é, a pergunta de Jó sobre o porquê perde a força, ela se dissolve. Ele não encontra uma resposta, ele encontra a Deus. E isso, no fim, se mostra suficiente. Então, qual é a grande teologia que emerge desse livro tão denso? Primeiro, a de que Deus é absolutamente livre e soberano. Ele não está preso aos nossos conceitos humanos de justiça. Segundo, que o nosso sofrimento individual pode sim estar inserido num drama cósmico muito maior que a gente mal consegue imaginar. Terceiro, que Deus permite provações para purificar a nossa fé, como o ouro que é refinado no fogo. E talvez o ponto mais importante de todos, o livro de Jó nos ensina que a fé verdadeira não é uma transação comercial, do tipo, eu sou bom, então Deus tem a obrigação de me abençoar. Não. A fé genuína, aquela que é provada no fogo, é a lealdade e o amor a Deus por quem Ele é em sua essência, mesmo quando tudo ao nosso redor parece contradizer a sua bondade. E no meio de toda essa dor, de toda essa angústia, Jó expressa um anseio que ecoa através dos séculos. Ele sente a distância, o abismo intransponível entre a sua condição humana, finita, e a infinitude de Deus. E ele clama por um mediador, por um árbitro, alguém que pudesse fazer a ponte entre o humano e o divino. Quando ele diz, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos, ele está sem saber descrevendo a necessidade mais fundamental da humanidade. Uma necessidade que só seria plenamente atendida séculos depois em Jesus Cristo, o mediador perfeito entre Deus e os homens, o único que pode colocar uma mão em nós e a outra em Deus Pai. É um vislumbre profético impressionante da solução que o Evangelho traria. Para a gente resumir e fechar essa primeira sessão, o livro de Jó é um poderoso antídoto contra qualquer teologia superficial, contra qualquer fé de caixinha. Ele nos ensina que a resposta madura para o enigma do sofrimento não está em encontrar uma fórmula lógica para entender o porquê. A resposta está em uma confiança profunda e pessoal em quem Deus é, soberano, sábio e bom, mesmo quando seus caminhos são misteriosos para nós. O livro exalta a soberania de Deus e, de uma forma muito tocante, aponta para a nossa necessidade desesperada de um Redentor. Ok, se o livro de Jó nos levou a um debate teológico denso, um exercício para a mente, agora a gente vai fazer um mergulho profundo no coração da experiência humana com Deus. Sejam bem-vindos ao livro de Salmos. Este não é um livro de argumentos lógicos, mas de emoções cruas, viscerais. É o inário que deu voz a Israel em sua adoração, em suas lutas, em suas esperanças, e que continua até hoje a dar voz a todos nós em toda a nossa alegria e em toda a nossa angústia. Agora é um ponto técnico, mas que é fundamental para a gente apreciar a beleza dos Salmos. A gente precisa entender a principal característica da poesia hebraica, que é o paralelismo de ideias. É diferente da nossa poesia ocidental, que geralmente foca na rima de sons e numa métrica, num ritmo certinho. A beleza da poesia bíblica está na forma como as ideias se conectam. A segunda linha de um verso vai sempre se relacionar com a primeira, criando uma espécie de rima de pensamento. Essa segunda linha pode ecoar a primeira, pode contrastar com ela ou pode expandir a ideia. Isso gera um ritmo de pensamento que nos convida a parar, meditar e contemplar. E essa rima de ideias se manifesta de várias formas. Às vezes, a segunda linha simplesmente repete a ideia da primeira com outras palavras. É o chamado paralelismo sinônimo. É como um eco. Outras vezes, ela funciona como um espelho, mostrando o contraste, a ideia oposta para reforçar um ponto. Esse é o paralelismo antitético. Em outros momentos, a segunda linha constrói sobre a primeira, desenvolvendo ou completando o pensamento. É o paralelismo sintético. Essa variedade de técnicas poéticas torna os salmos incrivelmente ricos, cheios de camadas de significado. Uma coisa fascinante sobre o livro de Salmos é que a coleção dos 150 poemas não é aleatória, não foi jogada ali de qualquer jeito. Ela está intencionalmente dividida em 5 livros, e cada um desses 5 livros termina com uma doxologia, que é uma explosão de louvor a Deus.
Essa estrutura não é coincidência, ela espelha o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. A mensagem teológica aqui é poderosa. Da mesma forma que a lei, a Torá, ensinava a Israel como viver, o Saltério ensina a Israel como orar, como sentir, como adorar. Cada livro tem um foco temático, conduzindo o leitor numa jornada espiritual bem organizada, que começa com as questões pessoais do indivíduo e vai crescendo até culminar num grande aleluia universal a Deus. E dentro dos salmos, a gente encontra uma canção para cada estação da alma. Tem salmos de pura exaltação e gratidão, para quando a vida está boa, mas, e isso é crucial, também existem muitos salmos de lamentação que nos dão permissão e até linguagem para a gente ser brutalmente honesto com Deus na nossa dor. Tem os salmos de sabedoria, que nos fazem refletir sobre os caminhos de Deus. Temos os salmos reais, que falam do rei Davi, mas que profeticamente apontam para o grande rei, o Messias. E tem até mesmo os salmos imprecatórios, que podem nos chocar, mas que são um grito desesperado por justiça divina contra o mal e a opressão. A Bíblia nos dá linguagem para todas essas experiências. Em resumo, o livro dos Salmos é a anatomia da alma humana. Ele nos ensina que não existe emoção que a gente não possa levar a Deus em oração. Ele valida toda a nossa experiência. Mais do que um inário antigo, ele é um roteiro para uma vida de adoração honesta, uma adoração que, no fim das contas, encontra seu cumprimento e significado final na pessoa e na obra de Jesus, o Messias, que é o grande tema que costura tantos desses cânticos. Depois de explorar as profundezas da emoção nos Salmos, agora a gente vai para a sabedoria aplicada ao nosso dia a dia. Se os Salmos são o coração, o livro de Provérbios é um manual prático para a vida. Ele pega as grandes verdades da nossa fé e as traduz em miúdos, para as nossas decisões diárias sobre trabalho, família, dinheiro, amizades e até sobre o jeito como a gente usa as nossas palavras. É a sabedoria divina para a vida real, aqui e agora. E o livro inteiro de Provérbios se fundamenta, se alicerça neste versículo-chave. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É fundamental a gente entender isso aqui. Temor, nesse contexto bíblico, não significa pavor, medo que paralisa. Significa uma profunda reverência, um respeito cheio de admiração, uma submissão humilde à autoridade, à bondade e à sabedoria de Deus. Para o livro de Provérbios, a verdadeira sabedoria não é só um acúmulo de informações, não é ser um sabe-tudo. Ela começa com um relacionamento correto e reverente com o Criador. Toda a sabedoria que não parte desse ponto, no fim das contas, é loucura. O livro de Provérbios usa uma ferramenta de ensino muito poderosa, o contraste constante. O tempo todo, o livro nos apresenta 2 caminhos, 2 mentalidades, 2 trajetórias de vida completamente diferentes. De um lado, o sábio. Quem é o sábio? É aquele que vive com a consciência de que ele não é o centro do universo. Ele ouve, ele aprende, ele pensa antes de agir e ele alinha sua vida com a realidade de Deus. Do outro lado, o insensato. Ele vive no seu próprio mundo, guiado por seus impulsos, pela sua arrogância e pela preguiça. O livro nos mostra, sem rodeios, o destino inevitável de cada um desses caminhos, nos forçando a cada versículo a fazer uma escolha. E aqui, Provérbios atinge um de seus pontos mais altos, mais sublimes. A sabedoria deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma pessoa, uma figura feminina, a dona sabedoria. Ela estava com Deus na criação como sua arquiteta, participando ativamente da sua obra. É uma imagem poética de tirar o fôlego. Para a teologia cristã, é impossível ler isso e não ver uma prefiguração de Jesus Cristo, a quem o Novo Testamento chama de a palavra que estava com Deus no princípio e também de a sabedoria de Deus encarnada. A sabedoria não é apenas algo que a gente busca, é alguém que a gente encontra. Concluindo nossa análise de Provérbios, podemos dizer que este é o livro da habilidade de viver bem. É o livro da sabedoria prática, cuja base inegociável é uma relação de reverência com Deus. Através de contrastes muito vívidos, ele nos ensina a discernir entre o caminho da vida e o caminho da morte, nos guiando para uma existência justa, prudente e abençoada. E, em sua teologia mais elevada, ele aponta para Cristo como a encarnação e a personificação suprema da sabedoria de Deus. Agora, preparem-se para uma mudança radical de tom. A gente sai do otimismo claro, da ordem moral de Provérbios e entra no mundo enigmático, por vezes desconcertante e aparentemente pessimista de Eclesiastes. Este livro é a jornada de um filósofo, de um pesquisador que tinha tudo que o mundo podia oferecer: sabedoria, riqueza, poder, prazeres, e ainda assim olhava para a vida e perguntava: é só isso? Qual é o sentido de todo esse esforço, de toda essa correria?
Para a gente decifrar o Eclesiastes, existem 3 termos que são essenciais. O primeiro é Kohelet, o nome do autor em hebraico, que significa o pregador ou o mestre de uma assembleia. O segundo é a palavra hebraica Hevel, que a nossa Bíblia geralmente traduz como vaidade. Mas o significado literal é sopro, vapor, fumaça, tem-se numa neblina. Ela parece substancial, mas quando a gente tenta agarrá-la, não tem nada ali. Hevel descreve essa natureza transitória, enigmática e frustrante da vida. E o terceiro é a frase-chave que se repete o tempo todo: debaixo do sol. Essa frase descreve a perspectiva de quem tenta encontrar sentido e satisfação num sistema fechado, puramente terreno, materialista, sem nenhuma referência a Deus. O pregador, o Coelete, faz o que muita gente tenta fazer até hoje. Ele tenta preencher o vazio existencial com as coisas deste mundo. É um experimento de vida. Primeiro ele busca o sentido na carreira acadêmica, no conhecimento, mas só encontra mais dor e frustração. Então ele mergulha de cabeça no entretenimento, nas festas, nos grandes projetos arquitetônicos, e no final encontra um vazio ainda maior. Ele se dedica ao trabalho duro, ao sucesso profissional e sente que está apenas correndo numa esteira, perseguindo o vento. A conclusão dele, depois de testar todas as fontes de felicidade debaixo do sol, é sempre a mesma. Tudo é Hevel, tudo é fumaça que não se pode agarrar. Mas olha que interessante. Depois de nos levar por todos os becos sem saída da existência terrena, o livro não nos abandona no desespero do niilismo. Ele oferece a única resposta que restou de pé. A grande conclusão do livro é surpreendentemente simples, mas ao mesmo tempo profundamente transformadora. O sentido da vida não é algo a ser encontrado nas coisas criadas debaixo do sol. O sentido da vida é uma relação a ser vivida com aquele que está acima do sol. O propósito da nossa existência é conhecer, reverenciar e obedecer ao Criador. Esse é o dever de todo homem. Por isso que, de uma certa forma, Eclesiastes é um dos livros mais evangelísticos de todo o Antigo Testamento. O seu aparente pessimismo é, na verdade, um brilhante e honesto argumento filosófico. Ele demole todos os nossos ídolos modernos: o sucesso, o prazer, a sabedoria humana. Ele nos mostra que nada disso pode satisfazer a sede de significado que o próprio Deus colocou em nós. Ele nos deixa com um sentimento de vazio, sim, mas é para nos deixar prontos para ouvir sobre alguém que está acima do sol e que é o único que pode preencher esse vazio. E de toda essa reflexão filosófica e existencial sobre a vida, a gente mergulha na nossa última sessão, que celebra um dos maiores presentes que Deus nos deu na vida: o amor. Chegamos a Cantares de Salomão, um livro que é absolutamente único em toda a Bíblia. Ele é uma coleção de poemas de amor, intensos, apaixonados, que celebram o romance, a atração e a união entre um homem e uma mulher como um dom maravilhoso e sagrado de Deus. A intensidade e a linguagem por vezes bem explícita deste livro deixaram muitos intérpretes ao longo da história um pouco desconfortáveis. Por isso, por muito tempo, a principal forma de ler Cantares foi a alegórica, vendo o livro como uma grande metáfora do amor de Deus por Israel ou de Cristo pela Igreja. E claro, essa camada de significado é válida. O amor humano fiel reflete sim o amor divino. Mas a interpretação mais direta e fundamental é a literal. Deus não tem medo de celebrar o amor físico e romântico dentro dos limites do casamento. Pelo contrário, Ele o criou, Ele o chama de bom e Ele o incluiu em seu livro sagrado. Esta citação, que está quase no final do livro, é o seu coração pulsante. O amor não é apresentado aqui como um sentimento frágil ou passageiro, mas como algo forte como a morte. E a frase final, labaredas do Senhor, é ainda mais forte no hebraico original. A tradução literal seria uma chama de Yah, ou seja, uma chama do próprio Deus, Yahweh. A mensagem é claríssima. O verdadeiro amor romântico, em sua pureza e em sua paixão, não é uma mera invenção humana. Ele é um reflexo do fogo que existe no coração do nosso Criador. Em resumo, o livro de Cantares é uma afirmação poderosa da beleza e da santidade do amor conjugal. Ele se posiciona como um muro de proteção contra 2 extremos perigosos. De um lado, a cultura da imoralidade, que banaliza o sexo e o romance, e do outro, uma espiritualidade ascética, que demoniza o corpo e o prazer. O livro nos mostra um modelo de amor que é exclusivo, comprometido, puro e, ao mesmo tempo, apaixonado, validando a beleza do romance e da intimidade física dentro dos laços sagrados do casamento, como um presente precioso de Deus.
Ao olharmos para trás em nossa jornada de hoje, o que a gente vê é uma tapeçaria riquíssima e completa da vida de fé. Cada livro teceu um fio essencial. Jó nos ensina a confiar em Deus mesmo quando não entendemos seus caminhos. Salmos nos ensina a sentir e a expressar toda a nossa alma a Deus, sem máscaras. Provérbios nos ensina a agir com sabedoria no nosso dia a dia. Eclesiastes nos ensina a focar no que realmente importa, naquilo que está acima do sol. E Cantares nos ensina a amar com paixão e pureza, como um reflexo do próprio amor divino. Juntos eles não nos dão todas as respostas, mas com certeza nos mostram o caminho para uma vida de fé muito mais profunda e autêntica. A nossa análise se encerra aqui, mas a jornada por esses livros pode estar apenas começando. Não se deve permitir que isso seja apenas informação intelectual. Fica aqui o convite. Escolha um desses livros para uma leitura mais atenta e devocional nessa semana. Se o coração está pesado, mergulhe em Jó. Se a alma precisa de palavras para orar, abra os Salmos. Se a vida está pedindo por direção prática, medite em Provérbios. A sabedoria contida nessas páginas é viva e tem o poder de nos transformar. E para encerrarmos de verdade, ficam aqui algumas perguntas para reflexão, seja pessoal ou em grupo. Como a verdade sobre a soberania de Deus, que a gente viu em Jó, pode transformar a maneira como se encara o sofrimento? De que forma os Salmos, com toda a sua honestidade e paixão, podem enriquecer a vida de oração de cada um de nós? Qual princípio prático de Provérbios pode ser aplicado hoje, nesta semana? E sendo bem honestos, onde é que a gente tem buscado sentido e satisfação fora de Deus? Como nos alerta Eclesiastes, que essas reflexões nos levem a uma vida de maior sabedoria, adoração e amor. Muito obrigado pela companhia nessa jornada de aprendizado.